Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Deus é fiel, está tomando conta da nossa vida, vamos glorificar a Deus em nome de Jesus. Olha só, irmãos, a nossa alegria, ela não está no que nós vivemos. Sim, algumas coisas que nós vivemos trazem alegria, obviamente, claro, né? Mas a nossa alegria está em Deus, em Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Ainda que passemos por mais desafios aqui nessa terra, uns mais, outros menos. Mas nós nos alegramos porque Deus é o nosso Salvador, ouve a nossa oração, fala conosco, dá a direção. Então vamos se alegrar em Deus. Ó, vamos ler hoje, em nome de Jesus? Neemias 8, versículo 10, Salmos 40, versículo 1 e versículo 3, Salmos 118, versículo 22, 23, 24, e texto base, 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Estejam sempre alegres, né? Vamos lá? Ó, Neemias 8, versículo 10. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá. Vamos entender. A alegria do Senhor, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. A alegria que vem de Deus é a nossa força que nos faz caminhar. Presta bem atenção. Às vezes Deus nos concede uma condição financeira, certo? E aí você vai lá e compra um carro do ano, o carro que lançou ali naquela época. Deus coloca lá, a gente compra um smartphone, aquele que lançou naquela época. Deus nos deu condição, você vai lá e compra, é bonito, tem outros recursos diferentes, enfim. Só que isso vai passar. O carro que era do ano, passa um mês, 2 meses, já não é mais do ano. Passa um ano, já não é mais do ano, não é verdade? Já não é mais novo. Já não. Puxa, comprou. Tem outro, lançou outro mais bonito. E assim vai. A gente não vai ficar nessa coisa, né? Compra isso, compra aquilo, para nos alegrar. Por quê? A nossa alegria está em Deus. Então, o que eu preciso entender? O que eles estão falando aqui? Eles começaram a ler o livro os livros que Moisés deixou, né? Então eles começaram a se entristecer, porque enxergaram o quanto estavam longe da direção dos mandamentos do Senhor. Então Neemias fala para eles, ó, se alegra aí, porque a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Entenda o seguinte, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alegra em Deus, em nome de Jesus. A nossa alegria vem dele. As coisas estão acontecendo, as situações estão se movimentando. Sim, estão. Mas eu preciso entender que, por mais que nós vivamos desafios, situações contrárias, enxergamos quem nós somos e longe da vontade de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegra, porque nós vamos viver as grandezas de Deus. Nós vamos se alegrar porque Deus é o nosso Senhor, Ele cuida da nossa vida. Diante de cada situação, nós vemos o agir de Deus. Você quer ver uma coisa? Ó, então, a alegria que vem do Senhor, vamos lá. E esperei, Salmos 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ó, ele se inclina para nós, ouve o nosso clamor. Irmão, já imaginou? Então se alegra. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não somos órfãos. Nós temos o Senhor. Ó, Jesus falou: não vos deixarei órfão, deixarei convosco o Espírito Santo, voltarei para vós. Nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Olha, nós estamos na terra, né? Estamos neste mundo aqui, terreno. Então, o que eu preciso entender? Tem luta.
tem desafio, tem provação, tem coisa acontecendo para lá e para cá. Então, o que eu entendo? Que eu vou continuar passando por desafios e lutas enquanto nós estamos aqui. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, o diabo, luta contra a nossa vida. Mas deixa eu te falar, se alegra. Tem um Deus que ouve a sua oração, se inclina para você, atende o teu clamor. Deus é bom. Aí ele fala assim, ó, versículo 3: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Você está entendendo? Ele até coloca um cântico novo na minha e na sua boca. Deus nos coloca uma adoração, começamos a louvar, começamos a engrandecer a Deus, ele coloca um louvor na nossa boca. Então, se alegra com a bondade, com a misericórdia, com o amor de Deus diante de cada situação, diante de cada condição. Se alegra, ó, ele inclina para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai lá, come, bebe, faz o que tem que fazer e se alegra em Deus. Ele inclina, ouve a nossa oração, atende o nosso clamor. Isso quer dizer o quê? Nós temos um Deus que cuida da nossa vida, um Senhor que age no nosso favor. Olha só, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Lembra aquela história lá da construção antiga que, né, que tem que ter uma pedra lá que ela firma todos as coisas e tal. Quando tem o arco, tem uma pedra que vai lá no meio para sustentar e o arco não cair. Enfim, vamos lá. Aí, ó, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos, nos alegremos, né? Nele, regozijemos e alegremos nele. Irmão, se alegra no Senhor. Ah, mas surgiu tal situação. Mas nós temos Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina. Ele está conosco, então vamos nos alegrar, porque ele preparou tudo e o Senhor Jesus está conosco. Então, cada dia é um dia diferente. Mas porque cada dia é um dia diferente, a minha alegria vai ser diferente? Não, eu vou continuar me alegrando em Deus. A gente vai ficar toda hora lá, você está passando lá um desafio tremendo, você vai colocar lá, ficar seus dentes se amostrando? Não, não vamos. Mas a gente está com a nossa alegria, nosso interior se alegra, porque mesmo em meio aos desafios, nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Então se alegre, entenda que tem um Pai que muda a nossa história, coloca a gente lá no lugar firme, coloca um louvor, um cântico na nossa boca. Então se alegre em Deus, diante de todas as situações. Aonde que eu vou me alegrar? Me alegrar em Deus, diante de cada situação. Ó, Deus, estamos nesse desafio aqui, mas nós sabemos que o Senhor cuida de nós e nós vamos nos alegrando em Deus e vendo o cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Olha só, o que ele fala para mim e para você no Tessalonicenses, o texto base. Esteja sempre alegres, orai sem cessar. Você está entendendo? Esteja sempre alegre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, já lemos isso aqui essa semana, né? Então, o que eu preciso entender? Alegrai-vos sempre. Ó, o que ele fala? Esteja sempre alegre. Mas por que eu estou alegre? Eu estou passando por tal desafio, estou alegre. Tá vindo um vendaval aí de maneira mundial ou territorial, né? E aí eu tô me alegrando. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, irmão. Nós vamos alegrar, porque aquilo que está em Cristo vai se cumprir. Vamos orar sempre, porque cada vez que eu estou ligado no Senhor, eu recebo
a alegria, o cuidado, a misericórdia. Ah, mas eu não consigo me alegrar nessa situação. Vamos orar que nós vamos se alegrar em nome de Jesus. Mas eu não estou enxergando nada. Mas a gente sabe que tem um Deus que cuida da nossa vida e nós nos aproximamos dele e sabemos que ele é galardoador. Então se alegra. Surge lá uma situação inflamada lá pelo Satanás, uma ideia diabólica, coisas contrárias. Aí você fala assim, oh meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos viver essa condição? Como é que vai acertar e alinhar as coisas? Aí Deus vem devagarzinho, dá uma palavra, dá uma direção, e a nossa paz vai sendo restabelecida, e nós vamos vivendo o cuidado de Deus. Então se alegra, ora todo o tempo, e entenda, dá graça por cada situação, porque em Cristo as coisas estão acontecendo, e nós vivemos o cuidado de Deus. Vamos continuar? Ó, o Filipenses, de novo. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade, o amor, né? Conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Sabe o que ele está falando? Se alegra, filho. Não fica mal-humorado, emburrado, nervosão com situações. Não se alegra. Sabe por quê? Breve o Senhor está voltando. Então, seja amável. Isso quer dizer o quê? Não desconta a sua raiva em ninguém, não, querido. Muitas vezes, a gente é ser humano, muitas vezes, surgem situações. E pelo fato de nós sermos seres humanos, uma hora o humor varia, mas a alegria interior, a alegria que nós temos diante de Deus, nós temos que entender. Aí eu vou ser ignorante, então seja amável com todos, em nome de Jesus, seja amável. E aí ele fala assim, ó, não andais ansioso por motivo algum, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Você está entendendo? Por que ele está falando? Se alegra, seja amável. Ó, não fica ansioso por nada, não. Fala para Deus que ele cuida. Então, o que nós precisamos entender? Tem um Deus que cuida da nossa vida. As situações, presta bem atenção, elas não estão no nosso domínio. Tem coisa que está no seu domínio, não tá? Você está lá dirigindo um carro, não tá? Você está dominando aquele veículo, né? Se porventura o declive da rua tá para um lado, o declive tá para o outro lado, o que a gente vai fazer? A gente vai controlar para não ir para lá, para não ir para cá, não é? Tem situações também que a gente controla para não ir para lá, para não pender para o lado, não pender para o outro. Mas tem situação que a gente já lutou, já pelejou, não está no nosso controle. Mas deixa eu te falar, não saiu, no controle, não saiu do controle de Deus. Então se alegra que ele está cuidando dessa situação, ora sem cessar, se alegra, fala com ele em nome de Jesus e recebe a paz de Deus, que guarda a sua mente, o seu coração, o seu entendimento. Ó, nós conseguimos raciocinar e conseguimos ter as nossas emoções blindadas de situação. Por isso que em todo tempo nós vamos nos alegrar. Ele fala, ó, alegrai-vos sempre no... Na onde que eu vou me alegrar? No Senhor. Por isso que ele falou em Tessalonicenses, ó, ora sem cessar, e em tudo você dá graça, porque é a vontade de Deus. Aí ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai, irmão, se alegra no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que vem do Senhor nos fortalece, esteja alegre diante de cada situação, tem um Deus que está cuidando da nossa vida, irmão, a nossa força é pequena, mas ele falou, ora, filho, eu vou guardar a sua mente, a minha paz vai cobrir a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, vai guardar a nossa vida. Em nome de Jesus, nós vamos receber a paz de Cristo. Então, se alegra em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, na força dessa palavra, Pai, enche o nosso coração, nos cobre da alegria que vem de Ti. Nos enche da tua graça e da tua misericórdia. Aniquila, Senhor, meu Deus, toda obra do inimigo, toda a força das trevas, tudo aquilo, Deus, que tenta minar, Deus, os planos, os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, estende, papai querido, as tuas mãos com o teu poder e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, oh Pai Santo, que nós possamos receber a força, a alegria do Senhor que vem da tua palavra, a alegria que vem em nós estarmos em ti, na tua presença, em nome de Jesus, e manifesta
Papai querido, do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.